Olá pessoal, aqui é a professora Alina Marta, professora da Escola Tenir, e como vocês sabem, sou professora de História e Arte para algumas turmas do ensino fundamental e algumas turmas do ensino médio. Nesse vídeo estarei trabalhando com vocês aí a capítulo 2 do livro Poliedro, da apostila Poliedro, e vamos estar trabalhando principalmente aí a frente B, que é a formação da civilização açucareira. Então, a civilização açucareira. Algumas perguntas vão se formar acerca de como que vai acontecer esse processo de civilização açucareira. É importante a gente saber como que ela vai acontecer no momento que chega aí as tropas expedicionárias de Pedro Álvares Cabral. Como que vai acontecer a formação dessa sociedade brasileira? Quais são as intenções da coroa portuguesa com este continente? Qual atividade econômica vai ser desenvolvida nesse território com a ausência de metais preciosos? E principalmente como que acontece o processo de colonização? E são algumas das perguntas bastante pertinentes que vão ser respondidas à medida que nós vamos entendendo e compreendendo esse conteúdo. Então é importante saber que esse processo de civilização açucareira no período colonial ele vai acontecer a partir da conquista europeia. Ou seja, a partir da chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral neste território, lá no dia 22 de abril de 1500. Algumas teorias acerca de como Pedro Álvares Cabral vai chegar nessa costa brasileira vai ser questionada. Questiona-se se Pedro Álvares Cabral ele vai chegar ocasionalmente ou se ele tinha intenções para chegar realmente nesse novo continente antes de seguir rumo às Índias Orientais. O objetivo e o percurso de Pedro Álvares Cabral era de sair de Portugal, de acordo com como vocês podem ver no mapa, e seguir rumo às Índias Orientais, de acordo com o traço preto, ou seja, o traço negro, com a linha negra. Só que necessariamente vai perceber que Pedro Álvares Cabral ele vai fazer um desvio, e esse desvio vai fazer com que ele acabe aportando em Porto Seguro, que é a costa do continente brasileiro, e depois seguir rumo aí às Índias Orientais. Algumas teorias apontam que Pedro Álvares Cabral não tinha sido o primeiro navegador a chegar nessas regiões. Em 1492, Cristóvão Colombo já havia relatado a existência aí desse novo continente, a existência de um continente que ainda não tinha sido averiguado, ou seja, certificado para ver se era verdade. Em 1499, o italiano Américo Vespúcio também já havia viajado pela costa brasileira e havia relatado a existência desse novo continente. Então fica aquela dúvida se Pedro Álvares Cabral ele realmente fez um desvio para evitar ali as tempestades da costa africana ou se intencionalmente ele vem nessa costa, sabendo dos relatos dos primeiros navegadores, e ele vem para constatar realmente a existência de um novo continente. Necessariamente fica meio que subentendido que a forma como os nativos vão recepcionar Pedro Álvares Cabral e a sua expedição, fica claro que esses nativos já tiveram contato com outros navegadores, tanto que eles vão receber muito bem esses navegadores, eles vão acolher muito bem, eles já haviam instituído determinados acordos e alianças, então fica meio que subentendido, Mas, de acordo com o relato de Pero Vaz de Caminha, eles se perderam pelo caminho e acabaram chegando aí neste novo continente, como vocês podem ver na linha em vermelho. Ou seja, de acordo com os relatos da coroa portuguesa, eles chegaram por acaso e descobriram esse território em que navegador nenhum havia passado antes. No dia 22 de abril de 1500, há 517 anos atrás, então Pedro Álvares Cabral ele vai chegar nessa costa brasileira. E ele vai trazer consigo não somente o escrivão Pero Vaz de Caminha, que vai ser responsável por descrever aí a fauna e a flora brasileira, da costa brasileira, a forma como os nativos se comportavam, os hábitos e costumes desses nativos que ali encontravam e etc. Mas ele vai trazer também consigo aí 2 jovens que haviam sido degredados, ou seja, desterrados em Portugal, que haviam cometido os crimes e por essas e outras eles foram condenados
e por conta de serem condenados, eles acabaram tendo que vir nessa missão com Pedro Álvares Cabral com o objetivo aí de ter os seus crimes absolvidos. E esses dois jovens foram o Afonso Ribeiro e o João de Tomar. Esses dois jovens que estiveram presentes nessa missão expedicionária com Pedro Álvares Cabral, eles foram os interlocutores aí dos portugueses. Por quê? Porque o relato histórico ele vai contar que a expedição de Pedro Álvares Cabral ela vai ficar apenas 10 dias em terra, depois que chega nesse novo continente. Eles ficam 10 dias e durante esses 10 dias eles vão reabastecer os navios com água potável, alimentos, vão fazer o reconhecimento de algumas regiões que eles haviam ali já descoberto, entre aspas, né? E vão seguir viagem, vão seguir rumo às Índias Orientais, como era o objetivo principal. Nesse caso, eles vão deixar Afonso Ribeiro e principalmente o jovem João de Tomar nessa região para conviver com os nativos, ou seja, aprender os hábitos e os costumes dos nativos. Isso vai ser descrito na carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele vai dizer que eles deveriam andar com os índios, né, saber o seu viver e as suas maneiras, ou seja, eles deveriam entrosar-se com os nativos, aprender a língua deles, os hábitos deles, costumes, para que eles pudessem servir aí de interlocutores aos portugueses quando eles retornassem. Também a história ela vai contar que a tristeza de Afonso Ribeiro foi tão grande que ele chorou por dias e noites. Ele acreditava que as tropas portuguesas jamais retornariam para resgatá-los. Ele acreditava que nunca mais ele poderia voltar ou retornar aí à metrópole, a Portugal, e cumprir o seu crime lá, né? Então ele achava muito terrível, mais terrível permanecer neste novo continente do que retornar e pagar o seu crime lá em Portugal. Só que passado 20 meses, eles foram resgatados e levados novamente a Portugal. E lá eles foram absolvidos de seus crimes. Então, conhecer a respeito dos hábitos e costumes aí desses nativos seria de suma importância para a coroa portuguesa. Por quê? Porque lá em 1525, a coroa portuguesa vai tratar de mandar novos degredos da sociedade nesse novo continente. E o objetivo da coroa portuguesa era de estabelecer ali a posse desses territórios, né? Já que ele havia sido descoberto, segundo a carta de Pero Vaz de Caminha. Então eles precisavam colocar ali portugueses, mesmo que fossem eles degredos da sociedade, fora da lei, que haviam cometido os crimes em Portugal, mas isso iria garantir a posse de Portugal sobre esse novo continente. Então esses nativos, eles receberam, que era de origem tupi-guarani, eles receberam muito bem, né, esses forasteiros que eram os portugueses. Tanto que eles aceitavam esses forasteiros a partir de um costume bem definido, que era o casamento. Nesse caso, a partir do casamento, muitos chefes de tribos nativas, eles acabaram vendo a oportunidade de se alinharem a esses europeus. Nesse caso, para os nativos, eles poderiam receber aí prioridades nos benefícios que os europeus traziam consigo, né, os objetos, as quinquilharias, né, ou seja, principalmente aqueles objetos que fossem cortantes, objetos de ferro, que iria facilitar aí a vida e a caça, principalmente desses povos que eram nativos, né? E para os europeus também esse casamento ele iria proporcionar também alguns benefícios, dentre eles a influência desses europeus nas tribos e principalmente eles teriam a liberdade maior de explorar as regiões que eram dominadas aí por esses nativos de origem tupi. Os europeus eles começaram a procurar meios econômicos aí, ou seja, eles começaram a procurar vantagens econômicas, ou seja, eles começaram a explorar o território. E nesse sentido, eles buscavam principalmente metais preciosos como ouro, prata e diamantes. Só que o território brasileiro era tão grande, tão extenso, que eles não haviam explorado tudo. Mas eles conseguiram identificar ali uma alternativa lucrativa na qual essa árvore, ela era bastante conhecida no Oriente. Ela era conhecida no Oriente porque ela alcançava altos preços na Europa.
Essa árvore era conhecida como pau-brasil e ela produzia uma madeira de lei muito forte, muito resistente. Ela criava móveis finos que duravam por tempos e principalmente a resina que essa árvore tinha, ela produzia um pigmento avermelhado que era próprio para tingir as cores, as roupas, né? E essa atividade da extração dessa madeira do pau-brasil, ela somente era possível a partir aí da mão de obra nativa. Aí fica claro a evidência da influência desses portugueses que se casavam aí com as filhas desses chefes de tribo e que eram chamados aí de portugueses indianizados. Tive perceber que as primeiras 3 décadas, de 1500 até 1530, houve aí uma relação bastante notória entre os nativos e os portugueses que ali acabaram colonizando. Essa relação ela era através dos hábitos dos nativos, ou seja, a troca de hábitos entre portugueses e nativos, principalmente o escambo e a exploração da mão de obra. Durante esse período todo, de 1500 até novembro de 1530, vai permanecer, então, a troca de hábitos, costumes e cultura entre nativos e portugueses, vai permanecer o escambo, que era a troca de objetos trazidos pelos portugueses, e principalmente a exploração da mão de obra dos nativos na derrubada aí do pau-brasil. Então, nesse sentido, vai se perceber que não vai criar aquela ideia ainda de colonizar esse território, mas vai ter uma ideia já de centralizar o poder maior na mão da coroa portuguesa. Tanto que em dezembro de 1530 vai ser mandado para essas regiões ali, a mando do rei de Portugal, Dom João III, o nobre Martim Afonso de Souza. Esse nobre Martim Afonso de Souza, ele vai receber uma missão que vai ser demarcar os domínios portugueses sobre essas terras. Ele vai ter que perceber como que está a relação econômica desses portugueses indianizados e repassar isso para a coroa portuguesa, e principalmente vistoriar se existe uma possibilidade de encontrar metais preciosos ou uma possibilidade de inserir uma atividade lucrativa nessa região. Ele, ao observar as relações econômicas dos povos nativos com os portugueses indianizados, ele vai perceber que ele não poderia mudar essa relação que já existia aqui, mas ele poderia conceder ali alguns benefícios a esses portugueses indianizados. Esses portugueses indianizados seria ali a concessão de títulos, ou seja, eles poderiam doar pequenos lotes de terra a esses colonos, que seriam chamados de Seis-Marias. Em troca, esses colonos eles seriam aliados à presença da coroa portuguesa e qualquer funcionário da coroa portuguesa, que não iriam intervir em momento nenhum em qualquer processo de desenvolvimento econômico que fosse realizado ali. Nesse caso, ainda não encontrando nenhum sinais de riqueza nesse território brasileiro, Dom João III, lá em 1932, ele vai decidir, junto com seus conselheiros lá em Évora, a não instalação de um governo geral no Brasil. Primeiro, por quê? Porque demandava altos custos. E segundo, porque não tinha encontrado no Brasil ainda os metais preciosos, que era uma riqueza mais lucrativa. Então, dentro desse contexto, eles vão pensar em uma forma de colonizar esse território que não vai levar dinheiro da coroa portuguesa. Então, vai ser pensada uma missão colonizadora que vai envolver aí interesses de empreendedores particulares, e essa missão, que vai se chamar Capitanias Hereditárias, ela vai consistir principalmente na divisão de faixas de terras, que essas faixas de terras elas vão ser aí concedidas pelo rei em troca de cobrança de impostos e de um controle maior. O que iria consistir essas capitanias hereditárias? Elas seriam ali doadas aos capitães donatários. Esses capitães donatários, eles seriam ali como se fossem governadores que iriam administrar essas faixas de terras. E ali ele iria
pregar a justiça, ele iria estabelecer a ordem, ele iria pregar a segurança, ele iria cobrar impostos, ele iria desenvolver uma atividade lucrativa para a coroa portuguesa. Ele poderia fundar vilas também, e ele também poderia doar lotes de terra justamente aí a colonos. Necessariamente, essas capitanias hereditárias, quando elas fossem doadas para esses capitães donatários, que eram nobres, ela deveria acontecer a partir de 2 documentos. O primeiro dele deveria ser a carta de doação, que ele era um documento que comprovava o domínio desse donatário sobre aquela porção de terra que era doada pela coroa portuguesa, deixando ali claro que seria de responsabilidade desse capitão donatário a propagação da justiça, administração, controle social naquela capitania hereditária. E tinha a carta foral, que ela era um documento que regulamentava os direitos e deveres dos donatários sobre aquela capitania. Então, ele era proibido de vender essa capitania, por isso que ela era hereditária, ela deveria ser doada, passada de pai para filho. E necessariamente ali caberia a esse capitão donatário explorar as riquezas daquele local. Entre ela, o pau-brasil, né? Entre ela ele poderia escravizar o índio, exercer a justiça. Se fosse encontrado metais preciosos, eles deveriam dar a maior parte desse metal precioso para a coroa portuguesa. Então eles deveriam pagar impostos ao rei, que seria conhecido como um quinto, e também poderia fundar as famosas vilas, né? Os vilarejos. Dessas 15 capitanias que foram ali divididas, apenas 12 donatários tiveram interesse em administrar essas capitanias. Mas essas capitanias, para serem administradas, eles enfrentavam problemas sérios. Esses capitães donatários não viram moleza na hora de administrar essas capitanias, esses lotes de terra. E desses problemas, 3 deles eram muito característicos. O primeiro deles era as várias tentativas de invasões por parte dos corsários, por parte aí dos piratas, em vários pontos de desembarque da costa brasileira. Então, a segunda, ela consistia na reforma religiosa, que era um clima de tensão que existia entre católicos e protestantes, e também entre judeus e católicos. A terceira era a questão da formação de aliança, principalmente com as tribos locais e alguns estrangeiros que já residiam nessas costas brasileiras aí e que também já eram indianizados, como os franceses. Então, esses capitães donatários sabiam que em algumas regiões onde já existiam franceses indianizados, eles deveriam manter essa aliança com esses franceses indianizados e principalmente com a tribo que esses franceses tinham determinada influência. Para quê? Para que o bom andamento da economia local pudesse exercer e usufruir lucros. Nesse caso, fica claro que essas alianças, em algumas dessas capitanias, deu certo. Em outras, vai ser um fracasso. Necessariamente, essas alianças elas vão promover a instalação de engenhos de açúcar. E 2 dessas capitanias vão prosperar, que é a de São Vicente e Pernambuco. A capitania de São Vicente ela era administrada por Martim Afonso e seu irmão Pero Lopes. E eles acabam concedendo lotes de terra aos colonos em troca de aliança, eles acabam concedendo benefícios a esses colonos em troca dessas alianças, onde eles não iam intervir em nenhuma atividade que Martim Afonso e a coroa portuguesa pudessem instalar nessas regiões. A capitania de Pernambuco, ela também vai seguir esse mesmo esquema da capitania de São Vicente. Vai conceder lotes de terra em troca de aliança, alguns privilégios, só que ela vai ter um diferencial, que é principalmente as terras que eram boas para o cultivo da cana-de-açúcar. Então essas regiões, elas não eram somente regiões onde se existia as grandes casas, os engenhos, eram os locais onde também se executavam as plantações desses canaviais de açúcar. Essa produção açucareira, ela vai gerar ali um acordo entre a colônia e a metrópole, que é Portugal, que era chamado de Pacto Colonial. Esse pacto colonial, ele estava estabelecido em tudo que fosse produzido na colônia, matéria-prima, até o produto manufaturado, ele deveria ser vendido ali para a colônia portuguesa. E a colônia portuguesa ela seria responsável de vender para a Europa com um valor mais elevado. Então, ele comprava os produtos que eram produzidos na colônia
que é a colônia brasileira, por um valor mais baixo e vendia para toda a Europa por um valor mais elevado. Então, esse monopólio era chamado de pacto colonial. E essa obtenção, ou seja, essa produção do açúcar nessa colônia brasileira, ela vai ficar conhecida como sistema de plantation. O que significa isso? Era formado por 3 características básicas, que eram as grandes propriedades, a monocultura e a mão de obra escrava. As grandes propriedades eram os latifúndios, as grandes extensões territoriais. A monocultura era a presença apenas de um único produto que era cultivado e comercializado, que era cana-de-açúcar, em grande escala, claro. E a mão de obra escrava, que anteriormente era utilizada mão de obra nativa e foi substituída pela mão de obra africana. Então, esse sistema plantation ele era responsável principalmente pela formação dessa economia açucareira, que era o produto bastante apreciado na Europa e vendido a altos preços na Europa. A produção de açúcar na colônia brasileira, ela vai acabar sendo responsável pela instalação do governo geral nesta colônia em 1549. Primeiro, porque grandes faixas de terra elas não eram totalmente exploradas pela coroa e nem muito menos pelos colonos. Existia uma preocupação em efetivar o número de colonos nas regiões onde ainda eram inexploradas. Então, necessariamente, a coroa portuguesa também se preocupava em ter ali o poder centralizado nas suas mãos, e era ela agora que deveria exercer a mesma função que os donatários acabavam exercendo durante o período das capitanias hereditárias. Ou seja, agora, com a instalação do governo geral, o rei, ele seria o capitão-mor, ele iria fazer a criação de vilas, ele iria distribuir títulos e era ele também que iria cobrar determinados impostos. E isso só vai ser possível a partir da vinda de Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral, que recebe poderes temporários, e ele vai perceber que para poder agradar gregos e troianos, ou seja, obter favores de nativos e dos portugueses indianizados, ele vai ter que conceder mais distribuição de títulos de propriedades a esses colonos, e aos nativos vai ser necessária a conversão deles ao catolicismo. A partir disso, vai ser pensado um plano de conversão religiosa, que foi elaborado pela Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, ela era uma ordem religiosa que ela foi fundada na Espanha em 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola, e os seus membros, eles eram conhecidos como jesuítas. Esses jesuítas que chegaram junto com Tomé de Souza, né, dentre eles ali o padre Manuel da Nóbrega, eles vão ter uma missão muito grande, que a primeira era converter os nativos e reforçar o catolicismo na colônia brasileira por meio da catequese. A missão da Companhia de Jesus, ela vai acabar tendo um estreitamento aí com a coroa portuguesa e vai acabar tendo a simpatia de Dom João III, que era o rei de Portugal. Nesse sentido, o rei de Portugal aí vai acabar atribuindo outras missões à Companhia de Jesus. Dentre essas missões estava ali o plano de aldeamento. Esse plano de aldeamento era deslocar a população nativa para os lugares que eram controlados por esses religiosos. Eles sabiam que o deslocamento das tribos deles para esses lugares onde eles eram controlados por religiosos iria resultar na mescla de culturas, mas isso também iria favorecer a rápida inserção do catolicismo religioso na vida desses nativos. E a inserção dessa religiosidade na vida desses nativos, ela iria acontecer de forma lúdica, onde eles iam usar o teatro, os cantos, os contos, as músicas religiosas para tentar levar aí essa religiosidade, ou seja, a conversão da fé cristã para esses nativos. Necessariamente, isso vai ser muito administrado principalmente pelo padre José de Anchieta,
que mais tarde, junto com o padre Manuel da Nóbrega, eles vão chegar à conclusão de que os nativos eles eram dotados de direitos naturais, como a liberdade, e que escravizá-los estaria fora da lei, não seria aconselhável. Esse estilo de apelo que foi feito pelos religiosos aí, né, principalmente pelos jesuítas, vai ser muito bem aceita pela coroa portuguesa em 1570, que vai publicar a Carta Régia. Essa Carta Régia, ela proibia a escravização de nativos, ou seja, essa escravização de nativos, ela só seria possível se o nativo recusasse a fé católica. Só que a publicação dessa Carta Régia e a proibição da escravização desses nativos vai gerar um descontentamento muito grande aos colonos que exploravam a mão de obra nativa, principalmente nas lavouras canavieiras. Nesse sentido, para manter a produção de açúcar no mesmo ritmo, na metade do século XVI, foi muito complicado aí para os colonos. Por quê? Porque a proibição, ou seja, a instituição da Carta Régia, que seria a proibição da escravização dos nativos, iria deixar essa produção açucareira em desfalque. Só que pensando nisso, a coroa portuguesa já havia pensado em introduzir na colônia um sistema de mão de obra escrava que já funcionava em arquipélagos da costa mediterrânea. E essa forma era conhecida por a escravização de escravos africanos. A gente vai perceber lá que por volta de 1560, a mão de obra africana, ela vai, nas lavouras açucareiras, ela vai chegar a 37%. E esse 37% que vai chegar ali nas lavouras, ela vai acabar possibilitando e inflamando ainda mais o crescimento e a oposição entre brancos e negros, que vai reforçar a discriminação entre eles. É notório também que o açúcar ele vai ser o responsável, né, o grande responsável pela transformação de humanos em mercadorias, um comércio que geraria altos lucros para os comerciantes de escravos que estavam nas costas africanas e para a coroa portuguesa, né? E também para os donos de engenho que acabavam aí utilizando a mão de obra desses africanos na plantação da cana-de-açúcar. Assim a gente vai entender que esse tráfico negreiro ele acabaria virando uma atividade altamente lucrativa, uma vez que a inserção desse negro no trabalho escravo seria executada em 18 horas em média, ou seja, o negro ele trabalharia em torno de 18 horas, em média de 2 ou 3 turnos sem descanso, necessariamente tudo para atender a demanda aí de um mercado europeu, onde a produção açucareira contaria com uma mão de obra especializada e resistente. A questão da casa grande, da senzala, por exemplo, é outra característica muito importante nesse período e muito notória nesse período colonial. Por quê? Porque a casa grande, capela, moenda e senzala, elas eram características desse período colonial. Então é possível perceber que essas casas que situavam próximo a esse engenho, que era a residência do proprietário, elas funcionavam como fortaleza, hospedaria, escritório. Às vezes elas tinham 2 andares ou eram térreas, mas na grande maioria das vezes essas casas grandes elas eram ícones de prestígio social. Ou seja, elas apontavam a posição política desse dono de engenho nessa sociedade colonial. A questão da capela também ela era de extrema importância, porque ela demarcava a presença do catolicismo forte, influente e soberano sobre todas as outras etnias. A questão da moenda também era importante, era o local onde era a cana-de-açúcar transformada em garapa, onde ela era cozida e depois transformada em rapadura, que seria vendida para a Europa, se transformaria em açúcar. Necessariamente, a senzala ela era uma continuação dessas casas grandes, eram os locais onde residiam os serviçais, ou seja, os cativos, os negros escravos. A gente vai perceber que nesse conjunto todo que funcionava, que gerava aí essa civilização açucareira, 1/4 dos engenhos, ou seja, dos lucros que eram produzidos ali
pelo trabalho escravo dos negros, ele era voltado para a compra de escravos, ou seja, o dinheiro, o lucro que era produzido com esse cultivo do açúcar, ele dava subsistência à continuidade do tráfico negreiro.